Bom dia, está no ar o Bom Dia Borborema desta segunda-feira, dia 14 de janeiro de 2019. Está no ar Bom Dia Borborema. Vamos aos nossos destaques. Concurso público, olha aí, os concursos abrem inscrição para 18,5 mil vagas e salários de até 30 mil reais. Daqui a pouco repercutiremos esse assunto. 1 a cada 3 inscritos na última etapa do Mais Método não apareceu para trabalhar. Esses foram os destaques e daqui a pouquinho, que a gente vai hoje resumir um pouquinho os destaques, porque daqui a pouquinho tem uma entrevista com um dos vereadores de oposição aqui da Câmara Municipal de Campina Grande, o vereador, inclusive representante do governo aqui em Campina Grande, um dos representantes do governo aqui em Campina Grande, podemos dizer que é o representante do governo estadual na Câmara Municipal de Campina Grande, daqui a pouquinho o vereador Anderson Maia. Mas continuando aqui nosso programa, vocês podem estar participando do nosso programa através do WhatsApp, tá aí o número na tela, o 83 98185 5560. Vocês podem participar através desse telefone. Vocês também podem ouvir nosso programa através do site radioborborema.com.br. Vocês também podem ouvir nosso programa através do aplicativo. No aplicativo você entra lá na Play Store do Android e bota lá Rádio Borborema e tem lá o aplicativozinho. Você também pode nos ouvir, que a gente agora está em rede com o portal Sistema Nordeste de Notícia, o snn.com.br. Tem um playzinho lá, você escuta. Também estamos sendo reproduzidos através do portal BC Media, bcmedia.com.br. Você também pode estar nos assistindo agora, como a maioria do pessoal está fazendo, assistindo lá pela live do Face. A página do nosso Face é Rádio Borborema Oficial. Vamos aos destaques dos Mais Médicos, né? Mais de 1.400 profissionais com registro no Brasil, inscritos na segunda chamada do programa Mais Médicos, não se apresentaram nas cidades que haviam escolhido de acordo com o Ministério da Saúde. A próxima chamada do programa está prevista para os dias 23 e 24. Nela, brasileiros graduados no exterior poderão selecionar o município de alocação pelo site do programa dos dias 30 e 31 de janeiro. Médicos estrangeiros poderão acessar o site e optar por localidades com vagas em aberto. Então, olha só, aí diz mais ainda, né? As 620 vagas que não foram ocupadas desta segunda fase equivale a 1 a cada 3 inscritos. Se somam as outras 842 vagas que também não haviam sido preenchidas após o fim da primeira etapa encerrada em 18 de dezembro, o que corresponde a 17,2 dos 8.517 postos de trabalho deixados pelos médicos cubanos, que deixaram o programa em 14 de novembro pelas declarações ameaçadoras e depreciativas do presidente Jair Bolsonaro, PSL. De acordo com o Ministério da Saúde, a próxima chamada do programa está prevista para os dias 23 e 24. Nela, brasileiros graduados no exterior poderão selecionar o município de alocação pelo site do programa nos dias 30 e 31 de janeiro. Médicos estrangeiros poderão acessar o sistema e optar por localidade. Então, o problema dos Mais Médicos está aí, né? Aquilo que se falava e que se falou. Os médicos, os doutores brasileiros não querem cuidar do povo brasileiro, principalmente o povo mais pobre. Preferem estar em locais onde o dinheiro corre, onde o dinheiro rola e eles possam ganhar muito mais. Plantão, um trabalho desses dá em torno de 12 mil, 15 mil. Isso em uma semana eles ganham numa cidade grande. Então, não é futuro para eles fazer isso. Ou seja, pensar na saúde pública, o famoso juramento do pai da medicina, não serve para os médicos brasileiros. Parece que cuidar da população, seja ela qual for, só serve se for para cuidar da população rica. A população pobre que se lixe. Olha, parece que pensam assim. Dentro desse prisma aí, é porque também é mais fácil para eles captarem dinheiro nos grandes centros. Por exemplo, tem especialidade aqui, um ortopedista em Campina Grande, o valor médio é de 200 a 300 reais uma consulta. Quer dizer, um ortopedista, tem deles que atende, como o meu ortopedista que eu tinha dia que ele atendia 15, 20 pessoas. Quer dizer, faz as contas. Se tu atender 10 pessoas a 200 reais, tu ganhou 2 mil em um dia.
Se tu atender um horário, que ele atender muito mais do que isso, em um horário, 2.000. 2 horários, 4.000. Se tu atender 15 pessoas, tu vai ganhar 6.000. Se tu atender 15 pessoas de manhã, 15 pessoas de tarde, tu num dia vai ganhar 6.000 reais. Aí tu vai pro interior. Os médicos, eles escolhem os grandes centros por isso. Por isso que não funciona os mais médicos com os médicos brasileiros. Os médicos cubanos eram uma boa alternativa. A única coisa que era desvantagem para um médico, também que eu até concordo, era aquela questão do dinheiro ser quase todo captado para Cuba. O salário dele você paga a Cuba. Isso eu não concordava. Por exemplo, se o médico podia receber o dinheiro dele todinho, Bosco. Recebendo ele, se ele quisesse dar a Cuba, quisesse dar para qualquer propósito, dar para a igreja, ele desse. Agora eu não achava certo estarem pegando também a forma como o Bolsonaro agiu também não foi, podemos dizer, não foi diplomática. Ele podia ter tentado chegar a um parecer comum, né? Não foi diplomática. Mas o problema dos mais médicos no Brasil, com os médicos que estão aí, como você disse, que não escutam o juramento que fizeram, não funciona. Porque não funciona em Campina Grande. Por exemplo, um médico aqui no hospital, se eu conseguir um plantão no trauma, Bosco, um plantão no trauma, se eu não me engano, tá entre 1.500 e 700, eu não sei o valor certo. Mas se tu der 10 plantão no trauma, tu na tua cidade, se tu der 10 plantão, uma noite sim, você der 10 plantão, tu vai ganhar 15.000 conto. Quer dizer, não vale a pena me deslocar, por exemplo, uma cidade mais distante que tem ali, vamos supor, na fronteira com Cajazeira. Não adianta eu me deslocar. Agora, se o médico tiver no final de carreira, tiver numa situação estabilizada boa, e tiver só querendo ir descansar, pode ser que seja uma alternativa. Mas para os médicos hoje do Brasil não é alternativa não, viu, Bolso? Infelizmente é a história da questão da saúde pública brasileira. Está nas mãos dessas pessoas. Infelizmente a seriedade, o compromisso que se faz, e aí ainda falam que ganha pouco. Queria professor ganhar num plantão 1.000 e poucos reais, né? Mas essa não é a valorização que a profissão tem aqui no nosso país. Infelizmente a gente vive dessa forma. É um país entregue a esse tipo de coisa e pessoas sem compromisso algum com a nossa população. Mas quem sabe um dia essa situação não mude, né? E nem tem Salvador, muito menos Messias. Parece que com a chegada do Messias as coisas não melhoraram. Parece que pioraram. Pelo menos com esse Messias que está aí. Mas vamos para frente. O importante, vida que segue, né? E outras coisas acontecendo aí no Brasil, na Paraíba, nesses últimos final de semana. Muita coisa interessante, importante aconteceu. Aconteceu o início do Campeonato Paraibano, falar também de coisas boas, suaves, né? É importante que a gente, João Pessoa teve um show aí, né? Marília Mendonça, Ferrugem, muito agito do lado do litoral, muita gente curtindo as férias que tá para muita gente, né, já tá perto de acabar essas férias, pois já semana que vem talvez começa as aulas, filhos, e aí tem que ser se o Brasil, se o ano só começa após o carnaval esse ano é em março, portanto não adianta, o ano vai começar em mesmo, tá? Por isso que tem que ter cuidado com essas coisas, voltar a vida ao normal o mais cedo possível, senão pega. Olha, concursos abrem inscrição para 18,5 mil vagas e salário de até 30 mil reais. Daqui a pouquinho a gente lê também, bota a previsão do tempo também. Para preencher 18,5 mil vagas. Carga horária para o maior concurso da Secretaria. Vou dizer aqui as prefeituras que estão com concurso, aí você entra lá nos sites, pesquisa no Google, que é bem fácil. Secretaria de Estado de Goiás de Educação, Cultura e Esporte de Goiás. 31, final do mês, agora 31. São 17.673.
salário de até 4.700. Joanésio, até o final do mês também, de até 10.900. Universidade Federal de Amazonas, a inscrição é até dia 1º de fevereiro. 600. Cargos são de nível. A Universidade Federal do Maranhão, 8 de fevereiro, vagas 4.000. Cargo de nível médio superior. Câmara Municipal de Acrauena, Acre 12. Vagas 3 vagas, 15 vagas, salário de até 30.400. Cargo de nível Jacuí, 13/12, vagas 83, salário de até 1.841. Cargo de nível fundamental é 14, vagas 100. Cargo de nível prefeitura de inscrição 12 até 14/2, vagas 200. Cargo de nível trânsito e transporte urbano de até 15/2. Salário 6.048. Salário de 11 vagas, 4.180. Açu, até 18/1. Salário 3.000. Não, e até 15/1, até amanhã, viu? 79,80. Pena para encerrar. Vagas 65. Isso aí são as vagas que tem disponível. Basta pesquisar nos sites. Então, se quiser você representa. Todos esses cargos aí estão disponíveis. Basta você ver para a cidade morar, né? Porque não tem nenhum desses cargos aqui deu na Paraíba. Basta ver se você queira mudar de áreas, né? Eu tô sentindo que você vai querer ir para Goiás. Já tem 6.000 vagas lá em Goiás. Eu morei um tempo no Sudeste, em Vitória do Espírito Santo. Eu prefiro a minha Paraíba, eu não largo isso. E a temperatura deve ficar perto do Nordeste nesta segunda. Entre o litoral de Alagoas e o litoral da Bahia, pode chover rapidamente. No litoral e em áreas no norte do Maranhão, a previsão é de muitas nuvens e chuva a qualquer hora do dia. Nas demais áreas, sol e pancadas isoladas de chuva, preferencialmente a partir da tarde. Tempo encoberto a nublado com temperatura mínima de 16 e máxima de 36 graus. Já a umidade relativa do ar fica entre 30% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Isabela França, o tempo e a temperatura. Vamos lá, né? Resumão aí do jogo do Campinense. A Campinense empatou ontem 1-1 no Marizão com o Souza. Neste domingo, no estádio do Marizão, o Souza enfrentou o Campinense no encerramento da primeira rodada do Campeonato Paraibano. O Dinossauro
abriu o placar com o zagueiro Ramon e conseguiu segurar a pressão do Campinense até os 49 minutos do segundo tempo, quando o atacante Chaveirinho empatou e o árbitro pôs ponto final no jogo. Daí para frente, os jogadores de comissão técnica e o presidente do Souza protestaram contra a arbitragem do sergipano Eloane Gonçalves dos Santos, que saiu do campo escoltado pela polícia. Então, o Campinense começou aí nada bem, né, já empatando fora, né, para os times de Campina Grande, um resultado nada favorável para o Campinense, que no apagar das luzes empatou com o Souza. Já o time do 13, né? O time do 13 Enquanto tu do verifica Botafogo, aí, Bosco, a questão do 13 e o 13 Botafogo. ganhou de 3-0, né? O 13 ganhou de 3-0. O Galo se impõe no Amigão. O 13 passou bem por seu primeiro desafio valendo a temporada de 2019. O Galo da Borborema se impôs, atuando na tarde deste domingo no Estádio Amigão. Fez o seu dever de casa e bateu o Sport de Patos por 3-0 em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Paraibano. Adailton Bravo marcou 2 vezes e foi o nome do jogo na partida, né, da tarde de ontem. Então o 13 também já largou na frente aí no Campeonato Paraibano. E o Botafogo, das principais, o Botafogo de João Pessoa ganhou também do Peri Lima de 4-1. Botafogo encontrou dificuldades no primeiro tempo, mas deslanchou no segundo, estreando uma goleada no Peri Lima. O Botafogo da Paraíba goleou o Peri Lima por 4-1 na tarde de sábado passado. A estreia dos dois times no Campeonato Paraibano 2019, jogando no Almeidão. O Belo entrou em campo dominando as ações, mas no primeiro tempo encontrou certa dificuldade, tanto que o placar apontava 1-1. Quando os dois times foram para o intervalo, gerando críticas do técnico alvinegro Evaristo Pizza, mas aí na segunda etapa os donos da casa deslancharam, marcando mais 3 e sacramentando a primeira vitória da caminhada em busca do tricampeonato. Espero que dessa vez não surja nenhum problema extra-campo por parte do Botafogo. Seja tudo preto no branco, porque o ano passado ficou manchado aí o título do Botafogo com gravações e áudios que surgiram, né, e complicaram o futebol paraibano a nível nacional. É isso, Bruno Weber? Isso é complicado, viu, Bosco? Mas vamos aqui aos resultados, quando você verifica aí outras informações. O resultado das partidas do Paraibano ontem, olha. Ontem teve Serrano e Atlético. Serrano foi 0, Atlético 3. Serrano 0, Atlético 3. Atlético de Cajazeiras. Botafogo e Peri Lima. Botafogo 4, Peri Lima 1. Aí teve Nacional e CSP. Nacional de Patos, né, e CSP. Nacional 2 e o CSP 1. 13 e era Patos? Sport Patos. Sport de Patos, isso. Porque 13 Patos, aí 13 3, Patos 0, né? O Bolso já até comentou. Souza, Campinense. Souza e Campinense, 1-1, empate. Aí teve o CSP e Serrano. CSP e Serrano de novo? 0-0. Aqui tem o CSP. Porque teve a partida, entendi. A partida de quarta. Vai ter uma partida em quarta-feira. Já tá dizendo aqui, quarta-feira. Na próxima quarta-feira aqui tem CSP e Serrano. Qual é outro time que vai ter na quarta, na rodada, Bosco? Tem CSP. CSP e Serrano, Lima e Souza, Atlético e 13. No próximo sábado. Quarta vai ter só jogo mesmo. Aí no sábado. E no domingo, aqui, Campinense e Nacional de Patos. Isso mesmo. E como Sport Cajazeiras e Botafogo também no domingo. Aí o Campeonato Paraibano promete, viu? Agora o Peri Lima eu pensei que ia subir para a primeira divisão, na segunda ele deu uma surpreendida, né? Eu pensei que ia, mas tá aquém ainda, mas eu acho que deve estar se entrosando ainda. Você acredita em uma ascensão do Peri Lima, Bosco? Não acredito não. Vai ser. Eu boto fé na hegemonia
Campina Grande e João Pessoa, ou seja, Campinense, 13 e Botafogo é quem comanda as coisas por aqui. Eu acho que não muda não, nesse aspecto. Infelizmente ou felizmente é assim que funciona o chamado futebol paraibano. É a hegemonia desses três times, né? Campinense e Botafogo e Campinense e 13 muito mais na bola. Que ali o Botafogo vai para o extracampo né? E consegue, com a ajuda de um 13º, 12º jogador, ou de mais 2 jogadores, né? Mas faz parte, não devia fazer parte. Mas é assim que está o futebol do nosso estado. Tem uma notícia aqui, a nível nacional, Damares avalia general para presidir a FUNAI. Parece que a proposta de exterminar os índios no nosso país, parece que continua em voga. Né? Pelo menos é o que está aqui. A ministra Damares, a mais polêmica de todas as ministras, né? Que fala muito, às vezes coisa com coisa, mas está aqui mais uma dela. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, disse que vai promover grandes mudanças na Fundação Nacional do Índio, FUNAI. Até o fim deste mês, a titular da pasta avalia o nome do general do Exército, Franklin Berg de Freitas, para comandar o órgão. Será que ela vai querer também que os índios que por acaso estejam pelados se vistam, pelo menos com uma parreira ou coisa parecida? A ministra que tem protagonizado verdadeiras pérolas a cada semana que abre a boca, cria um problema político, institucional, social, né, na sociedade. É uma ministra extremamente polêmica mesmo. Parece que ela vai ser o destaque, sabe-se lá até quando, do governo do presidente Jair Bolsonaro. E agora se metendo na questão da FUNAI. Ela que diz que não se pode se meter na família, agora ela está se metendo. É na pasta da educação, é na pasta agora do índio, onde tem. Ela está dando seu pitaco. Isso mostra que o governo só faz bater cabeça um contra o outro. Nada de concreto até agora, a não ser a de retirada de direitos e pressão sobre a classe trabalhadora. É isso que o governo, infelizmente, tem feito. E que muita gente, eu já encontrei, desiludido com medidas tomadas pelo presidente eleito. Já tem muita gente arrependido, principalmente pela queda da chamada capa de moralidade, de honestidade que o governo teve, né? O governo simplesmente perdeu logo nos primeiros dias a história, e antes, na verdade bem antes, a história de ser honesto e um Brasil para todos, acima de todos e Deus acima de tudo. Perdeu logo antes de assumir esse slogan com o Caixa 2, com a história da mulher que recebeu o cheque do motorista, o motorista laranja, já vinha a história da mulher lá do açaí, ou seja, é um governo que antes de começar já estava com a máscara, a maquiagem caindo, não devido ao sol ou à chuva, mas devido à capa de hipocrisia extremamente frágil que criou em cima de um slogan da nossa sociedade. Acontece isso aí. Então é bom, nesse aspecto, a Damares, que tem protagonizado muitas polêmicas, acho que vão até dar uma controlada nela para ela falar o menos possível, só falar nos momentos necessários para se criar uma fumaça, uma cortina interessante para que o governo possa passar determinadas coisas lá no Congresso. E aí a Damares acho que vai ser importantíssima nesse processo que está aí. Uma fala aqui interessante da Manuela Dávila, aponta dados alarmantes de feminicídio e sugere que seja feita uma mobilização em relação ao assassinato de mulheres existentes aqui no nosso país. É o país que mais mata mulheres no nosso país por conta de ciúme. A sociedade patriarcal que foi criada
aqui no nosso país. Considerando uma das maiores lideranças feministas no Brasil, a deputada estadual Manuela Dávila, PCdoB, publicou em suas redes sociais dados alarmantes sobre casos de violência contra mulheres no começo do ano no Brasil. Citando reportagem do jornal o Globo, a deputada registrou que, em apenas 11 dias, 33 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil. Ela também sugeriu que se faça uma mobilização para mostrar que não vamos aceitar a total destruição dos parâmetros básicos de civilização e dos direitos humanos. Disse ela, todo mundo que entra num relacionamento amoroso tem muitos medos. Medo de não ser amado, medo de se entregar demais, medo de dar errado, medo de cometer os mesmos erros do passado, medo de estar indo rápido demais, devagar demais, ou de estar fazendo a escolha certa. Todo mundo que sai de um relacionamento amoroso tem muito medo. Medo da solidão, medo de nunca mais amar alguém de novo, da vida nova, de perder amigos, medo de mudar de casa ou ficar naquela casa. Medo de tocar aquela música no rádio, medo de chorar em público, medo de estar fazendo a escolha errada. Mas tem um medo que só uma mulher tem ao entrar ou sair de um relacionamento amoroso com um homem. O medo de ser assassinada. Então, a violência desse mundo machista traz extremamente problemas para a nossa sociedade. A mulher vítima de violência, claro, o caminho não tem outro, é denunciar, não tem outro. Infelizmente, as mulheres ainda se acovardam e, na verdade, o que a Manuela diz é um medo fazer. Claro, o homem termina na nossa sociedade, segundo isso, enormes para o nosso país. Nossa sociedade. Muita gente, inclusive, nessa posição esquerda-direita, vendo difícil isso acontecer. Mas é a situação em que vive hoje as mulheres no nosso país. São violência constante e não faz bem, não pega bem na nossa sociedade. E aí devemos nós combater dia a dia toda essa violência que coloca sobre a mulher. Nós, homens, quer queira, quer não, somos responsáveis. Não adianta a gente tergiversar, sair de fim. Nós criarmos consciência e respeitar cada vez mais todos os que venham a conquistar a nossa sociedade. Mas que alguns não queiram, amanhã será um Caetano Guilherme Arantes em uma das. Você tem razão, é uma matéria toda sensata. Eu gostaria de mandar, não tenho tanto irmão como você, né? Porque existe um Rangel para 365 dias do ano. Porque todo dia mandar um alô para minha irmã que tá assistindo lá de. Mas vamos continuando aqui. E um abraço também para Rinas Mamed, lá em Serra Branca. E hoje não tem nenhum Rangel para mandar alô? Não, tem sim. Essa semana, meu irmão Gilberto Rangel esteve por aqui, né? Comemorou seu aniversário. Essa semana, um outro irmão vai no final dessa semana, perto do finalzinho dessa semana, outro irmão vai fazer aniversário. Dar um abraço para ele, não antecipado, mas no dia do aniversário eu vou estar aqui mandando um abraço fraterno, um irmão, um amigo, que vai estar fazendo aniversário no final desta semana. Vai estar aqui. Estamos aguardando a chegada dele. Falando de tudo aqui. Inclusive, a gente tem vários questionamentos aqui, como oposição na Câmara Municipal de Campina Grande. Notadamente, a gente sabe que ele é base. Vamos saber o que está acontecendo na Câmara Municipal de Campina Grande. Porque Campina Grande, a Câmara Municipal de Campina Grande hoje, Bosco, vive um sistema de... Você disse que não, mas vive um sistema de praticamente imperialismo. Onde o imperialismo. Onde é que nem Rainha Elizabeth, mas só que Rainha Elizabeth lá na Inglaterra é meramente figurativa. Aqui não. Aqui a rainha
acontecer. Mas E quem é a rainha aqui? Quem é a rainha aqui? começa com I e termina com L. Esposa de um deputado. O nome dele eu acho que é Manuelo do Gério, mas daqui a pouco a gente comenta sobre esse assunto. Mas olha, para vocês que são pais, bastante cuidado, viu? Porque olha, hoje você quando escola é o bem mais precioso que você tem, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a STTP estava historiando transportes escolares e condutores em Campina Grande. O agente de trânsito é responsável pela transporte escolar da superintendência daqui de Campina Grande. A CIBA falou sobre o período de vistoria. Que as crianças sejam transportadas com segurança. Os veículos serão vistoriados. Você entra lá no site da Prefeitura de Campina Grande, campinagrande.pb.gov, tem a notícia lá falando sobre isso. Aí você vai ver o selo referente a esse ano. Daqui a pouquinho, após sendo aprovado o veículo 19.1, porque o veículo é vistoriado de 6 em 6 meses. Aí eles verificam a documentação do veículo, limpeza da parte do veículo, a situação do motorista, tudo isso é verificado. O motorista tem que ter, se eu não me engano, no mínimo categoria D. Então quer dizer que é uma dica importante para vocês têm que prestar bastante atenção. É com o carro que vocês botam para levar o filho de vocês e com o motorista que está levando também, porque você coloca na cabeça que geralmente um motorista de uma van ele vai com 10, no mínimo 10, 15 crianças. Se não tiver uma responsabilidade de fechar uma porta, prestar atenção quando a criança desce da escola, não é toda escola, que eu vou dizer a vocês, não é uma crítica, não dizendo que não é uma crítica, já sendo uma crítica, não é toda escola como tem uma no centro, que é muito escola de rico, que eles fazem passarela elevada, não é toda escola que eles reservaram metade do estacionamento para os pais pararem para esperar os filhos, ali atrás da Rui Barbosa. Que antes da Rui Barbosa ali era só estacionamento. O que a STTP fez? A STTP pegou a vaga de uns 10 carros. Era uma das poucas ruas que a STTP não cobrava em Campinas. Aí pegou a vaga dos 10 carros, botou para os pais esperar o filho. Fez uma rampa, fez uma estação, uma passarela alta, tu viu, Bosco? Uma passarela na zona alta. Eu deixava minha moto muito ali, hoje não posso chamar que é... Aí o que eu acho interessante, na escola ali Tiradentes, ali na Santa Rosa, você sai da Rua do Sol, que é praticamente, você sai da Rua do Sol, alta velocidade, já entra na esquina da Rua Tiradentes, você sai e não tem uma passarela para proteger as crianças. Tem daquela pintada, me corrija se eu estiver errado, você. Se tem, já apagou, eu não vi mais não. Aí o que eu acho interessante é isso. Aí tem mais pra frente, tem a escola Rosa Mística, bem pertinho da Tiradentes. Também não tem negócio elevado. Também a escola paga, mas não é tão poderosa, né? Aí você pega a escola daqui de Campina Grande, também que eu não vou citar o nome, lá no Alto Branco, só estuda gente rica também, que rico tem direito de estudar. Mas uma escola era uma rua bem larga, que tinha subindo e descendo. Vou dizer logo que é a rua da Escola das Lourdinas. Você podia subir e descer na rua, que era uma rua bem larga. O que a STTP fez para ter vaga para os pais e professores? Deixou a rua com sentido único e ainda por cima os veículos lá são estacionados em ângulo. Quer dizer, aí a gente pega um Padre Antonino aqui, deram um quebra-mola lá, e quando você vê, você já quebra-mola. O Padre Antonino, para quem não conhece, é ali perto do Estadual de Bodocongó. No Estadual de Bodocongó, eu acho que tem mais de 1.000 alunos, não tem uma passarela. Aí tem outros colégios mais imoral. Se você subir aqui pelo Serrotão, São Januário, tem aquela escola que a gente conhece como Pracinha do Amor. Terminou a ladeira ali. A única coisa que botaram foi um quebra-mola. E mesmo assim, um quebra-mola nem pintado tá mais. Você tá em cima. E é uma pista, viu? Uma BR, não tem nenhuma faixa. Então quer dizer que a gente tem que tomar cuidado, fiscalizam os carrozinhos aqui, tudo bem, tem que fiscalizar. Mas a prefeitura
também ter mais atenção, principalmente a STTP, tem que ter mais atenção nas outras escolas. Tem uma escola, agora tem uma que tem a faixinha pintada e tudo. É aqui. Não, mas é nem pela escola, é mais pelo posto, aqui na Ramadinha, na principal ali, na Joaquim Amorim Júnior. Tem uma passarela, mas é por causa do posto, que a escola é atrás, o CEAI. Mas serve para a escola também. Temos que investir mais também. Não é só a gente cobrar, a STTP cobrar de quem transporta as crianças, não. A STTP também tem que mostrar para que veio, porque tem 2 pesos e 2 medidas, eu posso estar errado, mas parece que tem 2 pesos e 2 medidas. Porque eu também, e também me corrija se eu estiver errado, o próprio Astrogildo, que é o assessor da STTP, o Félix Neto, ou qualquer pessoa, se por acaso aquela passarela que fizeram lá no Colégio das Damas, ali na Rui Barbosa, se foi eles, a gente agradecer, mas eu tenho certeza que a vaga reservada de estacionamento a escola não podia fazer. E lá na Ludina, se foi a escola que mudou o sentido da rua e deixou apenas o estacionamento em ângulo, também se foi a escola, vocês podem ligar e corrigir a gente aqui. E tantas outras escolas aqui, que a gente, ali no Alto Branco mesmo, se a gente descer mais um pouquinho, na Manuel Tavares tem uma escola lá na frente, que tem apenas uma faixa de pedestre que já está apagada. Então quer dizer que são essas e outras que a gente vai vendo, e a gente está aqui como meio de cobrar, a gente está aqui para cobrar. Cobrada do Estado, da Prefeitura, da STTP, de quem quer que seja, que todos sejam tratados com igualdade. Afinal, todos somos brasileiros. Isso aí, então vamos para mais uma notícia aqui, a nível uma polêmica enorme a nível nacional, né? A extradição de Battisti, sem parecer da Bolívia, sobre refúgio, viola pacto internacional. Notícia do Brasil de Fato. Ativista italiana enviou solicitação à Comissão Nacional de Refúgio em 18 de dezembro. O escritor e ativista Cesare Battisti, 64 anos, preso na madrugada deste domingo, preso em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, não poderia ser extraditado ou expulso do país antes de uma resposta oficial da Comissão Nacional de Refúgio, CONARE. Segundo acordos internacionais, condenado à prisão perpétua na Itália, Battisti enviou uma solicitação de refúgio à comissão em 18 de dezembro. O Ministério das Relações Exteriores da Bolívia acusou o recebimento do pedido em 21 de dezembro. Conforme nota de orientação do Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, os solicitantes de refúgio estão protegidos contra a devolução pelo artigo 33 da Convenção de 1951 pelo Direito Internacional Consuetudinário durante todo o período de reconhecimento da condição de refugiado. O Estado requerido não pode extraditar um solicitante de refúgio ao seu país de origem enquanto seu pedido de reconhecimento da condição de refugiado esteja sendo considerado, inclusive durante a etapa de apelação. O mesmo documento aponta que deve-se prosseguir com o pedido de refúgio e se deve chegar a uma conclusão final a respeito de uma vez que tenha promulgado uma sentença, seja condenatória ou pela absolvição. Isto só pode fazer seja no estado requerido onde se encontrava inicialmente pendente a pedido de refúgio, mediante um acordo de readmissão a esse estado, ou mediante a responsabilidade para examinar o pedido de refúgio ao estado que solicita a extradição, sempre que neste mesmo estado se apliquem normas processuais similares. No pedido de refúgio, a Bolívia, Battisti também cita a Convenção sobre o Protocolo de Refugiados de 1951, Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, a Constituição Política do Estado Plurinacional da Bolívia e outros tratados e convênios internacionais dos quais o país é signatário. Parece que virou moda não obedecer mais tratado, signatário algum a nível internacional. O Brasil fez isso no ano passado, na questão do Lula, quando a ONU determinou a soltura dele, e aí o Brasil disse que não obedeceria a ONU e não obedeceu. Os eleitores de Bolsonaro querendo que o Brasil saia da ONU. A ignorância, na verdade,
desse povo extremamente troncho, né? Pedir que o Brasil deixe de fazer parte da ONU é simplesmente absurdo, né? Mas a ira, a raiva dessas pessoas, ou a falta de conhecimento mesmo dessas pessoas, chega a pedir que o Brasil saia da ONU. É absurdo esse tipo de coisa. Querendo que o Brasil se isole internacionalmente. Estou vendo a hora de começar a pedir para o Brasil produzir arma nuclear também, investir em tecnologia nuclear para se mostrasse uma potência militar também. E aproveitando aqui, dar um abraço para o meu amigo Heitor do Nascimento, que está nos assistindo. Grande Heitor, um abraço para você que trouxe seu avô aqui no programa Música de Campina, acompanhou um sucesso enorme de Zeca. Fez uma seresta aqui, que em breve vai estar voltando para continuar a seresta aqui conosco. Então um abraço aí, Heitor. Você que está nos assistindo, grande abraço. Em breve a gente se encontra, não só para conversar, como também para arranhar uns copos de vez em quando. Um abraço, amigo. E aí tem também líderes parabenizam Maduro, né, por novo mandato. Veja a repercussão da posse. Isso está no jornal Brasil de Fato. Cerimônia de posse para o período 2019-2025 ocorreu nesta quinta-feira, 10. Maduro foi reeleito em maio com 67% dos votos. O chefe de Estado parabenizaram nesta sexta-feira, 11, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pelo início do novo mandato. A cerimônia de posse ocorreu nesta quinta-feira, 10. Assistimos à posse do irmão presidente Nicolás Maduro, juntos ao chefe de Estado e delegações diplomáticas da América Latina, África e Ásia, com a convicção da integração e liberação dos povos dignos do mundo. A pátria grande está com a Venezuela, afirmou o presidente da Bolívia, Evo Morales. E também teve aqui na visita, na posse do Jair Bolsonaro. O mandatário aproveitou para criticar a declaração emitida ontem pela Organização dos Estados Americanos, OEA, que não reconheceu a legitimidade do mandato de Maduro. A resolução da OEA, que não respeita o governo legítimo, legal e democrático da Venezuela, viola o princípio de ingerência. Pois é isso. Pois é, estamos já aqui com a chegada do nosso convidado, Anderson Maia. Vamos a um breve intervalo e voltamos já com o nosso entrevistado.
celular. Para inovar cada vez mais nas que criou um canal de mídia realizadas aulas em sala de aula. Para saber para as aulas para sua escola, acesse o site. Meu nome é Blenda Silva e eu vivo há 1 ano e 6 meses com HIV. Chamo Ariadne, sou mestre e doutoranda de psiquiatria. Vivo com HIV há 20 anos. Meu nome é Walter Sabino e eu vivo com HIV. Eu me infectei em 1999. Eu tinha 18 anos, tinha muito pouca informação a respeito do HIV. Falar em HIV era falar diretamente em AIDS, que era falar diretamente em morte. Hoje em dia a gente consegue falar apenas em pessoas que vivem com HIV e que não vão nem precisam adoecer de AIDS se não quiserem. Eu considero extremamente importante o Dia Mundial, porque é quando a campanha tem maior visibilidade e quando a gente consegue alcançar o maior público possível, porque muitas pessoas hoje, ainda com toda a informação, desconhecem a AIDS, desconhecem o HIV. Acho que a gente conseguiu o que a gente está tentando hoje, ter um mundo melhor, com menos preconceito, para que as pessoas que se descubram com HIV tenham mais segurança de pensar em tratar e não o tempo todo em se defender. As pessoas que vivem com HIV, elas são seres humanos, têm sentimento, têm sonhos. E dentro desses sonhos também pode haver o sonho de um relacionamento. Hoje em dia existe N formas de se prevenir que vão além da camisinha. Existe em todos os postos de saúde uma mandala de prevenção que a gente pode procurar. Então, se a gente pode se prevenir, é o melhor caminho. Também vale ressaltar que as pessoas que são soropositivas realizam seu tratamento, tomam suas medicações, zeram a sua carga viral, ficam indetectáveis e já não transmitem mais o vírus. Me tornar indetectável possibilitou o maior sonho da minha vida ser realizado, que foi a minha cirurgia transgenitalizante. Desde que nasci, meus exames através do SUS, sempre peguei minha medicação através do SUS. A gente busca ajuda, até porque isso também é muito importante, a gente nunca estar sozinho. O meu recado para os novos soropositivos é que eles deixem de se importar com o que a sociedade vai pensar ao seu respeito e façam a adesão ao tratamento. Eu acho que o maior vírus que tem hoje em dia, o vírus que mais mata, está sendo o preconceito, porque ele desestabiliza as pessoas, ele enfraquece as pessoas. Vamos trocar o ódio pelo amor. Qualquer opinião que fique fora do parâmetro da ciência, ela é preconceito. É possível viver com HIV, mas a AIDS ainda existe. Informe-se sobre prevenção combinada no SUS e proteja-se. Acesse aids.gov.br.
Tá sim. Estamos de volta com o Borborema, Bom Dia Borborema, aqui na sua Rádio Borborema, no site www.radioborborema.com.br, no aplicativo, como vocês sabem, e também na nossa live no Face. Nosso convidado já está aqui, Anderson Maia. Lembrando a vocês que daqui a pouquinho, logo mais às 3 da tarde, tem um programa É Notícia com Edgar Fernandes, também vai trazer grandes informações aí pra gente. Mas eu gostaria de estar dando bom dia aqui ao nosso amigo Anderson, e já querendo saber como vai ser o início. Daqui a pouco o Bosco faz as perguntas iniciais dele aí. Como seria o início desse primeiro, do começo agora na Câmara Municipal? O que é que tem de novidade? Como é que você vem vislumbrando aí a Câmara Municipal dentro de tantos problemas que vem enfrentado? Novo mandato de Ivonete. Todos sabemos, pode ser na sua opinião, mas a maioria tem muito vereador insatisfeito com o Ivonete, muito vereador, mas tem muitos que estão insatisfeitos, como eu estava conversando com você em off. A oposição mais ou menos seguiu a maré, né, que não tinha candidato. Mas tem muito que votou nela, muito que faz parte da mesa diretora, que está pensando em sair da mesa diretora da Câmara Municipal de Campina Grande, está pensando em renunciar. Inclusive, o próprio ex-vice-presidente, que agora é primeiro secretário, Márcio Melo, teceu duras críticas a Ivonete, depois disse que não foi, aí não participou da posse dela também, depois disse que estava viajando. Esse clima dentro da Câmara Municipal de Campina Grande se deve a quê, Anderson? Bom dia. Bom dia, Bruno, bom dia, Bosco, e a todos os ouvintes da Rádio Borborema. Agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui dialogando com vocês. Olha, o retorno da legislatura, que se inicia agora em fevereiro, a primeira coisa que a gente quer puxar o debate que é uma coisa, Bolso, que já é bastante cobrada até pelo nosso mandato. Campina Grande, existem inúmeras leis ultrapassadas, ou seja, leis que não mais correspondem à realidade da cidade. Seja por uma atualização da legislatura, de legislação, seja até mesmo pelo crescimento da cidade. Então, foi cobrado da nossa parte, e aí eu fiz questão e me coloquei à disposição da Câmara, compor uma comissão para poder revisar os projetos da Câmara, para dessa forma a gente poder ter essa atualização e não entrar em contradição quando muitas vezes a gente entra. Campina Grande muitas vezes tem uma lei que contraria a outra. Então esse é o tipo de coisa, por exemplo, que a gente vai iniciar o ano já fazendo a devida cobrança. Com relação à Câmara, eu acho que a votação da mesa diretora ela tem uma importância muito grande dentro de toda a movimentação e toda a atividade parlamentar. Ao mesmo tempo, é permitido que se tenha 2 biênios, 2 votações. E em grande parte das casas legislativas no Brasil, ou se permuta, ou se tem uma discussão mais ampla, promovendo a oportunidade para que 2 representantes, 2 vereadores possam presidir a casa. Mas isso é uma decisão que é colegiada e a Câmara entendeu, por maioria, que Ivonete pudesse aí renovar a sua presidência, o seu mandato. É importante dizer, como vereador de oposição, eu faço parte de uma composição onde somos 5 contra 18. Tá? Então, assim, são 18 vereadores da situação que dentro de todo um agrupamento já indicou a presidente Ivonete para poder exercer o cargo de presidente. Portanto, nós 5 não alteraríamos aí essa votação. E eu, como vereador, não poderia também me ausentar da oportunidade, claro, e responsabilidade de votar. Eu acho o seguinte, claro, respeitando alguns vereadores, 2 vereadores não votaram em Ivonete, eu votei porque eu tinha a responsabilidade de dizer o seguinte, eu vou votar porque eu tenho que escolher alguém, mas ao mesmo tempo esse voto também vai me trazer uma cobrança. Então, aquilo que não corresponder às cobranças que eu fazia antes da votação, antes da escolha do pleito, eu vou fazer. Dentre elas, a cobrança que está sendo realizada, apesar de não atender a demanda e a necessidade da cidade e o que a população tanto exige do concurso público. A Câmara Municipal de Campina Grande há mais de 20 anos não realizava um concurso público. Então, no início lá da discussão, da eleição, eu dizia, votarei em um presidente que tenha uma responsabilidade, principalmente com o dinheiro que é gerido por aquela casa e também que possa promover um concurso público. Ivonete está aí realizando esse concurso. Então,
O que eu posso falar, claro, é que a gente tem sim que exigir maior responsabilidade, maior transparência. Tem uma das coisas que eu achei importante, eu também cobrava, Bosco, com relação à presidência, que é a transparência com relação tanto à votação dos projetos, como a disponibilidade dos arquivos no site da Câmara. Há um ano atrás, Bruno, a gente não tinha esse acesso. Até nós, vereadores, quando queríamos consultar um projeto que estava em tramitação, não conseguia contactá-lo através do portal da Câmara. A não ser que eu tivesse o meu próprio arquivo, e preciso, claro, ter. Mas o cidadão comum, vocês jornalistas, não teriam acesso a não ser que consultasse um dos vereadores ou o próprio propositor. Hoje está lá, que era também um retrocesso da Câmara Municipal de Campina Grande. Ainda precisa avançar em muitas coisas. Transparência, um tipo de transparência Sim. do que é feito, Olha, que já foi feito. eu consulto muito a Câmara Municipal de Curitiba, o site da Câmara, porque é um site que ele transparece todo o processo de votação, quem votou, quem não votou, qual a tramitação legal e viabilidade legal daquele projeto, toda a íntegra dele. Ao mesmo tempo, o parecer da CCJ está lá discriminado em arquivo para download. Então é um tipo de acervo e de site que promove para você, cidadão que nos cobra, a transparência necessária. Isso precisa ter em Campina Grande para que a gente também possa trabalhar com mais tranquilidade e transparência, tá? Então, assim, com relação às insatisfações de outros vereadores, eu não posso fazer juízo de valor. Eu posso falar, enquanto vereador da oposição, é que eu tenho a oportunidade de ocupar os espaços da Câmara promovido, disponibilizado para nós, vereadores, seja através da tribuna, seja através de outras discussões. É fato e infeliz realidade que, por ter uma maioria esmagadora de vereadores aliados ao prefeito, muitos projetos são passados no rodão mesmo, tá? No rolo compressor. A gente só tem conhecimento da íntegra do projeto no dia da votação e que muitas vezes até para a gente não falhar, termina votando contra, mas não contra a íntegra, porque às vezes é uma coisa que é importante para a cidade, mas que muitas vezes também, por não ter tido uma discussão, a gente não pode pecar e votar algo que a gente não tenha conhecimento. E muitas vezes, inclusive, a gente é questionado pela imprensa, pela população. Rapaz, os vereadores estão votando as coisas sem ler, sem observar. Então, Bosco, em cada oportunidade dessa, como esse exemplo que a gente citou, a única expressão e colocação que a gente faz no momento da tribuna é dizer, olha, nós recebemos hoje. Nós vamos votar contra porque a gente não conhece. Então, para a gente não ser culpado, nem cobrado lá na frente, eu prefiro votar contrário. Caso a gente seja retaliado, e aí é dessa forma que a gente tem que se posicionar. Obviamente, quando a gente tem a oportunidade de discutir com mais antecedência, aí sim, aí a gente tenta até de forma jurídica poder barrar um desses projetos aí que porventura a prefeitura deva encaminhar à Câmara Municipal. Estratégia de chegar com o projeto em cima da hora, no dia, é estratégia mesmo do governo, você vem a tentar, ele quer uma discussão que a população saiba o que está acontecendo, ou isso não é proposital, é porque o governo tem muita demanda, ou isso é proposital, tá assim, e aí tem como questionar. Olha, tem como não dizer que não é proposital. Ora, todo projeto que vem do executivo, ele já é polêmico por si, pela origem, do encaminhamento. Haja vista, a base da oposição, ela tem que estar ciente e observando esse tipo de tramitação. Porque é comum, é uma coisa até cultural das câmaras municipais, todo projeto que é encaminhado do executivo, ele tem alguma casca de banana. Eu observo, por exemplo, quando a gente tem um nome alterar a lei, tem alguma coisa aí sinistra por trás disso. Mas assim, torna a dizer, compete a gente, está observando, está ciente, participativo das sessões, tá? Independente da justificativa de ausência ou não. Eu, como vereador de oposição, por exemplo, quando eu preciso me ausentar de uma sessão e que nesse dia de sessão chega um projeto, é responsabilidade minha passar o bastão para um colega vereador da oposição para ele também ficar antenado, para que a gente não cometa essa falha. Então, assim, todo projeto, Bosco, independente de polêmica ou não, ele tem que ter a oportunidade e a precisão para diálogo, para o debate.
né? Principalmente quando diz respeito e interfere diretamente na vida do cidadão. Você, como podemos dizer, como interlocutor do governo aqui na Câmara Municipal, do governo estadual, na Câmara Municipal de Campina Grande, a gente viu que saiu aí de Ricardo Coutinho, que ele conseguiu colocar com maestria, que ninguém esperava. Ele fez o feito de Lula, né? Pegou uma pessoa desconhecida, que nunca teve cargo político, e colocou lá no poder, e conseguiu mesmo, e com uma margem bem grande mesmo. Como é que você vai ver essa relação? Inclusive você está de dentro lá do berço, Fábio Maia também, grande articulado do governo. Como é que você vai ver a relação dele com o prefeito campinense? Você acredita que vai continuar aquelas picuinhas que existe entre o governo municipal, o de oposição ao estadual, aquela picuinha? Isso não é sadio para a cidade. Você acredita que vai continuar essa picuinha aqui em Campina Grande? Inclusive que o prefeito Romero tem uma ligação muito forte com o grupo Cunha Lima, que o mentor é Cássio Cunha Lima, né? Que inclusive não conseguiu lograr êxito nessa candidatura. Olha, acho que é importante a gente entender que o resultado das eleições ele foi fruto e resultado de um projeto que foi construído, iniciado no primeiro mandato de Ricardo. Por tudo o que Ricardo realizou, pelo que ele transformou aqui o nosso estado, na evidência e nos posicionamentos, investimentos que foram feitos, né? Todo o contexto administrativo do governador Ricardo respaldou o grupo do PSB a poder indicar um nome que pudesse representar esse projeto. Então, aos olhos de muita gente, João Azevedo era um ilustre desconhecido, mas era uma pessoa que tinha competência, que tinha know-how para poder dar prosseguimento a esse projeto, e assim a Paraíba soube reconhecer. Eu acredito que a picuinha, por assim dizer, ela parte do grupo Cunha Lima, ela parte do prefeito de Campina Grande, porque muitas vezes tenta, né, e eu vou dar um exemplo, quando a gente passou o processo, né, e aí a cidade vivenciou isso com relação ao racionamento de água. Quando o governador Ricardo, através de toda a equipe técnica da CAGEPA, né, entendiam, através de estudo, através, né, de todo um critério, que já era possível, Bosco, tirar a Campina Grande do racionamento e os outros municípios que dependiam disso, né, o governador veio e decretou o fim do racionamento. O agrupamento do prefeito, né, achando que é dono da cidade, não pode não é dessa forma que tem que ser. E a gente sabe que aquilo sim era o tipo de picuinha e o tipo de coisa que a cidade já está cansada, sabe, de observar, de vivenciar. Esse tipo de posicionamento meramente politiqueiro que não tem, sabe, um direcionamento para ajudar e contribuir com a cidade. Então, eu acho que o prefeito de Campina precisa sim, sabe, ter mais humildade, ter mais responsabilidade, um cargo que exerce e olhar mais para frente. Governador João, dizem, né, que diferentemente de Ricardo, ele é mais acessível. Eu acho que Ricardo ele era mais exigente, né, mas ao mesmo tempo tinha um pulso muito forte. João não é diferente disso. Mas é importante a gente lembrar o seguinte: inúmeras vezes eu escuto tanto o prefeito de Campina como os vereadores da base dizer que não houve sequer um tipo de convênio entre governo do estado e prefeitura. Por que isso nunca aconteceu? Porque a prefeitura nunca teve interesse. Existe um programa do governo estadual, que é o Pacto, onde todos os municípios, através da apresentação de projetos, Bolso, conseguem angariar recursos e benefícios e obras para a cidade. É importante dizer que a prefeitura nunca se interessou nem nunca fez. Importante dizer que o governo do estado, independente do prefeito querer ou não diálogo, fez e investiu muito em Campina. Foram mais de 1 bilhão em obras e ações aqui na cidade de Campina Grande. Reforço, o governo do estado, através de Ricardo, nos seus 2 anos, investiu mais do que o governo de Cássio Cunha Lima aqui na cidade de Campina Grande. E um discurso, ele percorre muito a cidade e dizer que pelo governador não ser da cidade de Campina Grande, não faz pela cidade. Isso foi quebrado. É tanto que a cidade reconheceu, inclusive em João, né, a possibilidade da renovação desse projeto, desse governo. E aí a gente lembra, foram quase 6 mil votos a diferença entre o candidato do prefeito e o candidato de Ricardo de João, o nosso governador, o nosso candidato. Foi muito aproximado para uma cidade que se dizia, pelo menos, né, da boca desses representantes, que era contra o governo do PSB, ou que o governo do PSB nada fazia pela cidade de Campina Grande. Mas está aí, está comprovado, renovado o projeto. Acredito que João tem muita coisa boa para apresentar à cidade de Campina Grande.
pastor Enilson. Ó, os Barros estão começando a participar, viu? Tá dizendo aqui, Anderson, que tem um Rangel pra cada dia do ano, que é Bosco Rangel, Nardo Rangel, tudo quanto é Rangel. E disseram que tem um bairro todo lá em João Pessoa, só de Rangel. Aí mandar um alô pra Heitor. Tem aqui, eu acho que é um aluno seu, ó, Franklin. Franklin lá do sindicato, do Sintab. Ah, É o Franklin, inclusive, Franklin, mandar um abraço para Franklin e dizer, eu fiz o convite aqui, respondendo. Vem aqui, Franklin, conversar com a gente, bater um papo, não só sobre a questão da política municipal, Sintab, política nacional. Vem aqui pra gente bater um papo. Enquanto geógrafo, a gente discutir a geopolítica, a política... Transposição é com o Franklin. Transposição é com o Franklin. Mas Anderson, recentemente, semana passada, eu vi um vídeo seu na internet sobre a questão da integração. E essa nova proposta pelo governo municipal de reformular a estrutura da integração. E um vídeo que causou muita polêmica, inclusive como se tivesse até maquiando o projeto que foi criado por veneziano, que na verdade o objetivo por trás do negócio é voltar a cobrança da passagem única, a história de integração local para pagar só uma passagem e acabar, né? Ou seja, para que o consumidor, o estudante, a dona de casa que sai para o trabalho, o comerciário, não pague mais uma única passagem, aí sim volta a pagar duas, quantas foi local em Campina Grande. Essa polêmica tá aí como é que você vê essa proposta de mudança que está aí patrocinada, proposta pelo governo municipal, né, de alterar a questão da integração dos transportes coletivos de Campina Grande? Olha, Bosco, eu acho que é importante a gente trazer aqui a memória das pessoas. Quando eu fiz o vídeo, é porque eu queria despertar justamente nas pessoas o que está por trás desse projeto. Não vou criticar o projeto porque, segundo a própria STTP, ele está em fase de implantação e tarará, tá? E o discurso e o marketing que está se colocando para esse processo, para esse projeto, ele é muito bom, ele é muito bonito. Para quem assiste, para quem vive já não. Não é porque eu digo isso. Quando eu publiquei o vídeo, eu fiz questão de chamar a responsabilidade das pessoas para que elas compartilhassem a realidade delas. Por exemplo, trazendo à tona aqui o porquê do meu questionamento. No dia 8 de novembro do ano passado, eu subi à tribuna, Bruno, e questionava o seguinte: as empresas de ônibus vieram, né, com uma suposta proposta de cobrar a segunda passagem, 50% da passagem, a partir da integração. O que seria isso? Quando o cidadão que sai do bairro do Bolocongó se desloca até a integração, a partir da integração, caso ela trabalhe, por exemplo, no Catolé, ela teria que pagar 50%, pelo menos com valor atualizado, R$ 1,65 a partir da integração, ou seja, a passagem iria para quase R$5. Isso já era absurdo. Mas essa proposta foi jogada em novembro. Com 3 semanas após isso, eu já falava na tribuna, até discuti com o vereador, porque o vereador dizia: mas antes você está alarmando uma coisa que nem existe. Eu disse: é justamente para isso que serve o vereador, despertar nas pessoas aquilo que tentam, né, colocar na cidade sem o devido esclarecimento. Vou jogar uma matéria aqui, é como o Bolsonaro tem feito hoje Brasil afora. Joga uma matéria aí, polemiza, se sentir que o povo concordou, não concordou, vamos implantar. Se sentir que o povo não agradou o povo, então vamos retirar aqui, a gente reformula. Mas olha só, além dessa discussão, veio uma decisão do Ministério do Trabalho pelo acúmulo de função dos motoristas. Então, a partir disso, haveria a possibilidade da recontratação dos cobradores. Contrataram ou não? Não houve, que é justamente onde a gente quer chegar. Então, teve essa discussão, e aí, mais uma vez, olha, já que a gente vai ter um aumento de despesa, de contratação através dos cobradores, vamos ter que aumentar a passagem. E numa terceira discussão, vem aí o cartão temporal. Resumindo para vocês que nos escutam, nos acompanham. Três decisões, 3 informações que camuflam não somente a que realmente eles querem implantar, o aumento da passagem. Ou seja, estão buscando desculpas para poder, daqui a pouquinho, e pode esperar, vai ser no carnaval de novo, porque o prefeito de Campinas só aumenta a passagem de 11 na cidade de Campina Grande em feriado, que é quando o povo está descansando, o povo não está observando, e dessa forma a gente não consegue nem se movimentar.
Importante dizer, Busco, que infelizmente o vereador Anderson e tantos outros, pelo menos agora, a gente está engessado com relação a essa decisão. Porque uma pessoa até comentou comigo, Bruno, questionando de mim: Anderson, você está só falando no vídeo, o que é que você vai fazer a respeito? Eu disse: olha, eu já estou fazendo, despertando nas pessoas justamente aquilo que a prefeitura tem intenção, a indignação. Campina hoje, o aumento de passagem, ele passa por um conselho. Apenas um integrante da Câmara participa desse conselho, que é indicado pela presidência da casa, né, em comum acordo. É o vereador Márcio Mello. Né? É apenas um representante, tem praticamente 20 participantes desse conselho. Isso seria um governo em oposição. Era né? a discussão que a gente tinha, inclusive antigamente era assim. Mas onde é que eu quero chegar? O aumento de passagem não passa pela Câmara, passa pelo conselho. Então a gente não tem poder de voto. Infelizmente não temos. Inclusive esse conselho, Coelho teve aqui a semana passada, exatamente isso. Mostra uma mudança no conselho. Essa mudança do conselho vem desde os anos 90, que eu fiz parte do movimento estudantil, e a gente sempre questionou algumas figuras dentro do conselho. Por exemplo, aposentado não paga, fazia parte do conselho. Deficiente paga, fazia parte do conselho e votava pelo aumento. Então, é uma estrutura extremamente complicada, e que o ideal seria que fosse para o conselho que decide agora, ser decidido por quem paga, porque utiliza o transporte. Mas aí o conselho já ia lá já para aprovar exatamente a passagem. Fica complicado. A estrutura do conselho. Vou dizer aqui como é que a prefeitura justifica esse temporal que antes vai tentar também. Eles dizem: não, você sai do centro de Campinas, você sai, por exemplo, sai da Malvina, aí quer ir para o EPB, você pega, desce em outro ponto, aí faz o transbordo. Por exemplo, você está no 263, aí chega aqui na região da Carnaúba, para quem conhece, desce e pega o 245. Você poderia fazer isso, ou então pegaria o 020, desceria em qualquer ponto que o 245 passa. Agora, como é que a gente vai adivinhar onde está esse danado desse ponto? E outra coisa também, outra pergunta, essa questão, eles disseram que dá bastante tempo. Por exemplo, tu sai lá do Major Veneziano, aí desce no... Dentro desses 60 minutos, tu pode pegar... Eu não entendi essa parte do projeto. Tu pode pegar quantos ônibus tu quiser, ou só o segundo? Pronto, deixa... Seria interessante. Vou pegar teu gancho, Bruno. Olha, voltando para a questão do cartão temporal, né? O que é que acontece? Quando foi anunciado, Bosco, o representante da CTP disse: olha, você vai ter 1 hora, 60 minutos, para trocar de ônibus. Em João Pessoa são 30 minutos apenas. Então pegou o parâmetro de João Pessoa. Para quem escuta, ora, João Pessoa é maior, é 30 minutos, aqui a gente vai ter o dobro. Só que não se iluda. E aí eu já escutei o relato de algumas pessoas. 60 minutos ele vai começar a ser contabilizado na entrada do ônibus, no primeiro. Quando você passar o cartão no primeiro ônibus, você tem 60 minutos. E eu recebi um testemunho de um morador lá do Portal Sudoeste, e a linha 092. O cidadão, o usuário, disse que dentro do ônibus ele passa, em média, de 1 a 1h20 só no ônibus para chegar no centro. Ou seja, esse cidadão, vocês que residem, né, no Portal Sudoeste, bairro da Cidade, a Cássio Figueiredo, vocês já serão penalizados. Que, assim, pelo perfil de moradores e residentes daquele bairro, né, praticamente todos são usuários. São reféns do transporte público coletivo. Ou seja, serão penalizados. Porque quando eles chegarem no centro, para trocar de ônibus, para dar prosseguimento à integração, esse tempo já vai ter, né, encerrado, e, consequentemente, eles terão que pagar o quê? Não a meia passagem, mas eles terão que pagar uma nova passagem. E digo mais a vocês, essa nova passagem ela vai ser atualizada. Segundo a gente escutou, especulação, de 3,30 ela deve subir para 3,80. Ou seja, tu não vai só passar a pagar mais uma passagem, não, tu vai pagar uma passagem com aumento. Tudo bem que a STTP está em fase de implantação, mas a gente quer antes que ela seja determinada, né, que ela seja revista, que ela seja avaliada pelos posicionamentos e considerações que a gente está levantando aqui. Então, a oportunidade do programa, a gente traz justamente esse tipo de posicionamento. E uma outra colocação, Bolso, que um usuário foi muito feliz quando falou: só olha, Anderson, quando eu estou na integração para pegar o segundo ônibus da minha viagem, eu, às vezes, quando chega o ônibus está superlotado. O que é que eu faço? Se eu tiver um tempinho ainda, eu sento e espero o próximo.
Isso não vai me acontecer se eu estiver fora da integração. E aí a STTP disse, não, a integração vai continuar. Olha, minha gente, é isso que eu quero chamar a atenção. E acredito, e quero acreditar que ela não se encerre. Mas da forma como estão colocando, é tão somente uma desculpa para encerrar com a integração. Para voltar ao antigo modelo, né, de parada de ônibus aqui da cidade de Campina Grande. No meu ponto de vista, isso não vem facilitar. Vem iludir as pessoas para poder implantar um processo para beneficiar tão somente a quem realmente vai ser aí alcançado, que é o empresário de ônibus de Campina Grande. Por exemplo, pessoal vende biscoito, coisinha, aí diz ação e tu pode. Quer dizer, você desceu no 263. Você não pode pegar o. Agora a ação vai ser perto. Como é que vai ser? Segurança essa que já é muito questionada lá na integração, né? Segurança que a maioria das pessoas que utilizam ali praticamente não existe. É porque a gente sabe, só para no gancho, segurança é dever do Estado. Porém, nos órgãos públicos, que é o caso da integração, a guarda municipal ela tem a obrigação de resguardar o bem municipal. A integração é municipal. Quer dizer que ali tem que ter segurança dos dois, né? Como é que vai ficar essa integração refazendo? Agora vai ser portão. Pois é, antes de dar um abraço aqui para Marcela Araújo, lá em Soledade, que está nos assistindo, acompanhando o nosso programa. Um abraço aí, Marcelo, grande Cecel, né, que sempre está aqui nos acompanhando. Olha, só reforçando, a população tem que ficar antenada, tem muitos questionamentos, muitas dúvidas, como você bem falou, Bruno. A prefeitura quer que o cidadão que hoje utiliza a integração, ele memorize onde estão as paradas para ele fazer a nova integração fora do terminal. Isso é uma coisa muito complicada, isso vai causar uma confusão e um desnorteio nas pessoas, que consequentemente vai ocasionar em quê? Na compra da nova passagem. Porque é dessa forma que eu estou enxergando. É tão somente uma desculpa para o cidadão passar a comprar a segunda passagem e dessa forma ampliar a arrecadação dos empresários e dessa forma suprir aquelas desculpas que a gente aqui anteriormente falávamos, tá? De propostas de aumento, de despesas, e o que precisa realmente ser discutido, aqui eu finalizo, eu já deixei encaminhado, Bosco e Bruno, um pedido à Câmara Municipal para discutir a realidade do transporte público de Campina Grande, que vai envolver o ônibus, vai envolver o Uber, vai envolver os alternativos, mototaxistas, porque Campina Grande está dessa forma. O prefeito virou as costas, tá? O prefeito ignora, né, os inúmeros problemas que a gente tem aqui ocasionados por esses formatos e modalidades de transporte, e muitas vezes termina prejudicando o trabalhador. Por exemplo, há uma discussão muito antiga, de 3, 4 anos, para atualizar o cadastramento dos mototaxistas. Quando, na verdade, muito pai de família hoje está sendo confundido, né, com bandido, porque ele sequer teve a oportunidade de renovar seu cadastramento, que a prefeitura não quer fazer. Tá? A gente tem aplicativos aí que estão funcionando, foi aceito pela população, mas precisa de uma regulamentação. Então, o próprio Uber, o 99, que está aí sendo implantado na cidade, que já existe, já está em funcionamento, eles são taxados como clandestinos. Porque é ignorado pela prefeitura. Porque a prefeitura tão somente quer o quê? Agradar o empresário do ônibus. Mas isso é uma realidade do usuário. Olha só, Bosco, não precisa ser matemático para entender. Se tem duas pessoas, dois integrantes numa casa, que aí teriam que pagar, Bruno, R$4 de passagem, somando eles, dá R$8 é uma viagem de Uber para o centro da cidade. Com menos tempo, com mais conforto, com mais segurança. E todo mundo que embarca no Uber, ele tem um seguro, viu? Todo mundo que embarca no então, Uber... Então, será que isso não está sendo levado em consideração? Eu recebi, inclusive, só para fechar, uma mensagem de uma menina que não mora mais em Campina, está morando no Espírito Santo, e ela dizia, Anderson, eu pago quase o valor da passagem de Campina para andar de ônibus climatizado. E eu ouvi uma vez um representante da prefeitura dizer que para ter ônibus climatizado em Campina, a passagem ia passar de R$6. Antes a gente era mais novo, acho que a gente
Antes disse que se perdeu na mão. É grande demais, viu? Inventaram, tinha um ligeirinho. Lembra que tinha um ligeirinho? Aí inventaram o ligeirinho. O ligeirinho era os ônibus. Eles chamavam. Eram os ônibus azulzinhos. Aí de repente, os primeiros opcionais. Aí quando der fé, as empresas de ônibus tudo pintaram. Aí eles pintavam que tudo estava opcional. Aí acabou essa ideia de opcional. E outra coisa, eu conversando com representantes de dono de empresa de ônibus, não sei se você tem informações disso, em off me contaram que eles estão querendo processar a prefeitura. Que o modelo de gestão hoje seria assim. Amanhã estou confirmando aqui com o Márcio Melo, viu? Vamos confirmar esse assunto também. Mas a questão que a prefeitura, porque antigamente mudou o modelo de gestão. Antigamente as empresas estavam. Agora não, a prefeitura vê passageiros mês. Só que com Uber, mototáxi, taxista, as empresas não estão conseguindo passageiro. Eles, se eu não me engano, venderam passageiro mês em Campina Grande e não conseguiram. Você tem onde os empresários eles estão se sentindo de passageiros, também não melhorar o serviço, né? Tem isso também. Não dando a quantidade de passageiros que teoricamente a prefeitura disse que eles teriam. Você tem alguma informação? Olha, o que eu posso falar com muita convicção é que é responsabilidade do prefeito Romero Rodrigues. Daqui a pouquinho podem aguardar. Em mais um ano, Bolso, vai ser aumentada a passagem de ônibus de Campina Grande e o prefeito vai tirar o corpo e dizer: não dependeu de mim, é um conselho, foi através da justiça que esse aumento foi implantado. Não o prefeito tem poder de veto. Ele é quem determina ou não se o aumento deve ser acatado ou não. Por quê? Porque o conselho passa por uma decisão da prefeitura. Grande parte do colegiado do conselho passa por membros da prefeitura. Então tem sim uma interferência muito forte do prefeito de Campina Grande. Pode não ter o voto direto dele, mas indireto, em grande parte e grande maioria, a decisão dele. Portanto, o que a gente está tentando esclarecer à população é que, infelizmente, se tem aí uma discussão, uma nova formatação de integração, tentando iludir a população, que na verdade não vai influenciar e mudar em nada os serviços, porque é da boca de todos. E aí, antes que Anderson não seja irresponsável, eu fiz no mês de novembro, após sair a primeira matéria, eu fiz uma enquete na integração, eu fui até a integração, consultei mais de 200 usuários, fui lá com a pranchetinha, com papel, dando a segurança, comodidade, conforto, o tempo, qualidade dos motoristas e dos ônibus, qualidade dos ônibus, o roteiro, se estava sendo beneficiado ou não com relação à pontualidade, porque isso também influencia. Existe no plano municipal de mobilidade uma interferência muito forte com relação ao trajeto dos ônibus. Toda rua que o ônibus deve transitar deve ser devidamente pavimentada. E muitas vezes o roteiro foi desviado e alterado porque o prefeito nem calça a rua, nem o usuário, nem o ônibus também quer andar por uma rua descalçada. Só que dessa forma, muitas pessoas foram prejudicadas, porque estão andando agora 4, 5 quarteirões. Ou seja, até isso interfere na segurança das pessoas, porque elas estão tendo que andar mais, estão mais vulneráveis, consequentemente, sujeitas aí a assalto. Então, uma coisa leva a outra, mas a nossa competência, a observação, é de dizer à população que a gente vai estar antenado com relação a essa discussão e que na primeira oportunidade na Câmara a gente vai estar realizando audiência pública para discutir tudo isso. Gostaria de... Lembrando aí, amanhã eu já confirmei aqui, Márcio Melo virá amanhã. Se você quiser tréplica, viu? Márcio Melo virá amanhã, inclusive. Ele é governo, ele vai dar uma com a vantagem que a população vai ter isso aí, tá? Aqui a gente vê o que é que vai acontecer. Mas vamos acompanhar, esperar. Como eles disseram, que vai ser 15 dias. Me permite fazer uma provocação? 15 dias, e pode provocar aí, que amanhã a gente pergunta aí. Eu quero fazer a provocação, eu vou deixar a provocação. A gente sabe que essa integração temporal, alguns bairros serão prejudicados, é fato.
Vamos pegar, inclusive distritos, já que Márcio é lá de Galante, ele sabe do que eu... Vamos pegar um ônibus lá de Galante. Vai eu e Márcio dentro desse ônibus. Sem combinar, num horário bem aleatório. E aí a gente cronometra o tempo de viagem desse ônibus. Se ele ultrapassar os 60 minutos, eu quero um depoimento de Márcio dizendo que o projeto não vai vingar. Que o projeto não vai funcionar. Transbordar, a pessoa vai descer na BR para esperar um ônibus? Nós sabemos que não. Quem mora em São José da Mata, nesses bairros mais longínquos, será prejudicado. A gente fala em tom de brincadeira aqui, não é bem um desafio, mas é uma realidade. Tá? É claro que alguns bairros vai ser fácil. Pronto, eu nasci e me criei no bairro do Alto Branco, é um pulo pro centro da cidade. A pé da 15 mil. Eu não nasci, não, mas nasci em Santa Rosa, mas de Santa Rosa para o centro da cidade é um pulo. Dá para ir a pé, eu ainda faço nessa condição que eu tô hoje, em 20 minutos, 25 eu tô no centro da cidade. Mas assim, a gente deixa apenas a observação de que a prefeitura, os vereadores que fazem parte do conselho ou não, olhem com mais atenção, com mais respeito a população que será prejudicada. É essa a nossa defesa, em prol do usuário e trabalhador. E também do empresário, porque o empresário que paga o vale do usuário também vai ser prejudicado. Ora, essa taxa vai aumentar no bolso dele também. Então, olha a dimensão e a responsabilidade que uma decisão dessa tem. O Coelho veio aqui, ele comentou. Vai dar muita polêmica, mas necessidade de alteração. Então, eles deviam fazer a integração temporária, mas eles deviam manter a integração normal. Alterar como a integração normal está lá hoje. Porque como tá, hoje você está na integração a partir de sábado, não foi isso? Você desce, vai subir outro ônibus, você tem que passar pela frente. Né? Aí, resumindo, cara único. Porque eu entendi que você só participa da integração temporal se tiver, quer dizer, o cobrador só tem necessidade se tiver dinheiro. Terminou o cobrador, como é que vai ficar isso aí? Quer dizer que a gente, raramente eu uso. Raramente a gente usa. Mas no dia que a gente precisar usar, a gente vai ter que comprar cartão? Seria essa a pergunta. Bruno, na verdade, me permita. O que eu tenho observado é o seguinte, Bolso. E aí, a gente chama a atenção do PROCON, inclusive, na questão do direito do consumidor. De forma indireta e bem subliminar, o que é que está sendo posto? É que o usuário ele vai ser obrigado a sempre estar recarregando o seu cartão. Porque é uma tendência de você não ter que estar mais pagando passagem com dinheiro, valor monetário. Então, dessa forma, vai reduzir, consequentemente, o quê? O trabalho do motorista, que hoje faz papel de cobrador. Porque a empresa não vai contratar. Ela vai diminuir o trabalho do motorista para, logicamente, dentro da viabilidade administrativa dela, reduzir os custos e dessa forma também continuar prestando um serviço. Mas no final das contas, quem vai ser prejudicado, volto a dizer, é o usuário. Porque tem aumento de passagem. Me diga uma coisa, por que essa inovação, Bosco, um projeto desse, quando a integração já deu certo? O que é que está por trás disso, se não um aumento de passagem? Ou a forçação de barra para que o usuário perca o tempo dos 60 minutos e seja forçado a cobrar a próxima passagem? Não tem outra explicação. Porque, olha, por mais que haja o tempo limite de 60 minutos, nada prova, tá, que lá na frente o empresário de ônibus ele reduz a frota ou amplie o percurso para aumentar esse tempo. Entendeu como é que é? Então tem muita coisa aí a ser questionada. Não é Anderson que está falando, são as pessoas que estão aqui se perguntando. Tá? Porque antes a prefeitura testar, Bosco, não discutiu. Fez consulta popular, consultou a população, olha, a gente está pensando em fazer algo desse tipo. Vocês são de acordo? E aí sim você implantar, mas não. Chegou com a ideia, implantou, vai passar 15 dias, anota o que eu estou dizendo. Vai ser implantado sim. Não tem nada de fase de teste, já foi implantado. A gente vai fechar agora, eu gostaria até de estar agradecendo. Por que vocês não colocaram uma especial na Assembleia Extraordinária de Vereadores para debater esse assunto? Não poderia partir de um dos vereadores da oposição essa solicitação? Uma audiência pública, isso mesmo. Bom, na verdade, essa discussão do cartão temporal, ela, como a Câmara está de recesso, não foi possível.
Porque até para a gente convocar, a gente tem que aprovar um requerimento de urgência. E para isso precisa do número suficiente de vereadores Em recesso presentes. não tem como. Então, em recesso não foi possível. A audiência pública, eu apresentei, mas até pelo tempo não foi possível ser apreciada pela casa, porque a gente estava com um acúmulo de projetos, Bosco, e dessa forma a Câmara não pôde apreciar. Mas reforço, no retorno, espero que no retorno não tenha já sido decretado o aumento de passagem. Espero muito que isso não tenha acontecido. Portanto, a gente vai estar fazendo nossas manifestações, pontuações e contribuições à cidade de Campina Grande com relação a esse novo formato, mas alertando a população de que ela, infelizmente, vai ser penalizada mais uma vez. Ele era para ter chegado um pouco. Sobre a posição, a Câmara já vai ter voltado, já vai ter projeto. Vai vir aqui com projeto de ano. E daqui para os 100 dias do governo, vamos ver o que aqui tem para Campina. Eu gostaria de estar agradecendo. Só agradecer e dizer que aqui a Rádio Borborema está aberto a quando quiser vir participar e tiver alguma coisa que interessa à sociedade, questionamento político, aqui a Rádio Borborema está aberto, os nossos microfones, nosso programa, esse horário aqui, de 8h30, até de 8 até as 10, está aberto à disposição para que a gente possa levar a verdadeira real do que está acontecendo na cidade. Agradeço a oportunidade, forte abraço a todos. E convoco a todos também para participar nas nossas redes sociais, no Instagram Anderson Maia PB e Facebook Anderson Maia. Obrigado. Com Deus, lembrando a vocês que amanhã nosso amigo vereador Márcio Melo vai estar aqui. Eu vou falar o desafio dele, viu? Vou perguntar a ele qual o tempo médio que uma pessoa de Galante demora para chegar aqui. Agora, o tempo e a temperatura. O tempo deve ficar aberto com sol passageira na região nordeste.
asma é uma inflamação do estômago sem causa aparente, está entre as doenças respiratórias mais comuns do mundo. As principais características da asma são dificuldade de respirar, resfriado, aperto no peito, respiração curta e rápida. Quem vive com asma deve evitar poeira, barata, ácaros, pus, variações climáticas e infecções virais. Não existe cura para a doença, mas é possível controlar as crises e até prevenir que elas aconteçam com algumas medidas simples. Mantenha um ambiente limpo, evite acúmulo de sujeira ou poeira, tome sol. A falta de vitamina D está relacionada a uma série de doenças do aparelho imunológico, como a asma. Evite cheiros fortes. Tome a vacina da gripe. Não fume. Se agasalhe, principalmente no frio. Pratique atividades físicas regularmente. Tenha alimentação saudável. Beba bastante água. Mantenha o peso ideal. Apesar de não ter cura, a asma pode ser controlada e o tratamento é oferecido gratuitamente pelo SUS. Para isso, basta ir até uma unidade básica de saúde. Lá, o paciente irá receber todas as orientações relacionadas ao tratamento e à prevenção de crises. Você é sua principal ferramenta de trabalho. Por isso, empregador e empregado têm o dever de prevenir os acidentes de trabalho e preservar a vida. Um ambiente seguro, o Brasil avança. Gente. Agora o grupo vai apresentar. Para inovar cada vez mais nas formas de ensinar, o MEC criou um canal de mídia da educação. Realizadas aulas em tempo real. Professor mediador e alunos dentro da sala de aula. Especialista dentro do estúdio. Para saber como levar as aulas para sua Meu escola, nome é Blenda Silva e eu vivo há 1 ano e 6 meses com HIV. Me chamo Ariadne, sou mestre e doutoranda de psiquiatria. Vivo com HIV há 20 anos. Meu nome é Walter Sabino e eu vivo com HIV. Eu me infectei em 1999. Eu tinha 18 anos, tinha muito pouca informação a respeito do HIV. Falar em HIV era falar diretamente em AIDS, que era falar diretamente em morte. Hoje em dia a gente consegue falar apenas em pessoas que vivem com HIV e que não vão nem precisam adoecer de AIDS se não quiserem. Eu considero extremamente importante o Dia Mundial, porque é quando a campanha tem maior visibilidade e quando a gente consegue alcançar o maior público possível, porque muitas pessoas hoje, ainda com toda a informação, desconhecem a AIDS, desconhecem o HIV. Basta a gente conseguir o que a gente está tentando hoje, ter um mundo melhor, com menos preconceito, para que as pessoas que se descubram com HIV tenham mais segurança de pensar em tratar e não o tempo todo em se defender. As pessoas que vivem com HIV, elas são seres humanos, têm sentimento, têm sonhos. E dentro desses sonhos também pode haver o sonho de um relacionamento. Hoje em dia existe N formas de se prevenir que vão além da camisinha. Existe em todos os postos de saúde uma mandala de prevenção que a gente pode procurar. Então, se a gente pode se prevenir